Socorristas dificilmente são atingidos e, quando isso acontece, normalmente é porque deixou sua vibração abaixar. É por isso que os umbralinos, quando atacam os trabalhadores do bem, costumam xingar, ofender, na tentativa de que eles se sintam ofendidos ou escandalizados com os dizeres deles, abaixando a vibração e sendo, assim, atingidos. Se isso ocorrer, o socorrista recebe o golpe com menos intensidade, podendo tontear ou até sentir-se ferido por momentos. Quando acontece isso, os outros o socorrem e ele terá de voltar ao trabalho interno até se sentir apto a fazer novamente socorros pelo umbral. Usa-se a rede para proteger os socorridos, porque eles podem ser atingidos. Os postos de socorro se defendem também pelos abrigados, porque basta às vezes alguns deles escutar os umbralinos para sentir muito medo. Vou relatar o que fiz, disse Marie. Visitei a avó de Marcelo. Ela estava tão embriagada que nem deu pela falta do menino. Tem outra festa para ir hoje e creio que não perceberá que o garoto desapareceu. Fui ver também a mãe dele. Consegui fazê-la lembrar do filho e ela ficou saudosa e planejou ir amanhã, domingo, para ver a mãe e o filho. O chefe desencanado e 7 companheiros voltaram à gruta. Fiquei olhando de longe. Escutei 2 deles comentarem que o chefe estava estranho, muito pensativo. Acham que foi pela conversa que teve conosco, ou seja, com você. Eles já sabem do resgate. Marie, vamos à gruta, convidei-a. Acho que o chefe da cidade umbralina deixou algo lá para nós. Em segundos estávamos na gruta. Eles realmente tinham estado lá, mas naquele momento nenhum deles estava ali. Em cima da pedra em que deitaram o garoto havia um bilhete. Esse papel escrito, visto somente por desencanados, foi plasmado. Estava dobrado e endereçado, aos 2 incompetentes. Vamos abri-lo, com certeza foi endereçado a nós, comentei. Mas antes examinei o papel. Armadilhas são muitas. Desencarnados imitam encarnados e vice-versa em artimanhas contra aqueles que têm conceitos diferentes dos seus. Desencarnados que sabem, fazem artefatos com finalidade de prejudicar, maltratar e eles afirmam serem defesas. Usam explosivos, choques, gases etc. Mas nesse bilhete não havia nada. Abri e lemos. Estava escrito com palavreado ofensivo e com xingamentos. Fazem isso para chocar, porque sabem que esse tipo de linguagem é abolido do vocabulário dos que querem se modificar para o melhor. Tirando essas inconveniências, ele, o chefe do bando, escreveu: Não quero um confronto com vocês. Seria o vencedor, porém tenho no momento assuntos mais importantes. Por isso, não me provoquem, senão os castigarei. Cuidem de sua vida. Esses encarnados não nos interessam. Dos meus companheiros, cuido eu. Não mexam com eles. Antônio Carlos, o que ele quis dizer com esse bilhete? Perguntou Marie. Acho que esse espírito sabe muito bem que nós não somos incompetentes, que nenhum servidor de Cristo é. Creio que ele não quer se confrontar conosco e com nenhum trabalhador do bem. Com certeza, sabe que fomos nós que entramos em sua cidade e resgatamos seus prisioneiros. Está fazendo um acordo, vocês fazem por aí o que querem, mas deixem-nos em nossa cidade. É o que vamos fazer, não é? Sim, respondi. Não pretendo mais ir à cidade deles. Irei somente conversar com aquele desencanado que saiu antes de o culto começar. Se eles não nos atrapalharem, será como ele quer. Não vamos forçar nenhum desencanado. Você acha que eles vão interferir? Vão abandonar os companheiros encarnados? Marie quis saber. Dificilmente desencarnados moradores do umbral, os que agem com maldades, preocupam-se com alguém. Mas já vi muitos que querem bem ao outro, serem amigos e companheiros, como esse pai que socorremos. A maioria dos umbralinos, porém, cultiva o egoísmo, sentimento nocivo muito forte neles. Tem como lema, cada um por si todos por mim. Estão abandonando os encarnados, com certeza não farão nada para ajudá-los. Destruí o bilhete. Vamos, Antônio Carlos, ao encontro. Lilian deve estar nos esperando. Voltamos até a frente da casa do Sr. Nico. Lilian nos esperava. Cumprimentou-nos sorrindo e nos convidou. Por favor, vamos entrar. Desencanados, trabalhadores do bem, entram no local,
numa residência, se convidados ou para fazer alguma tarefa. Aprendemos a respeitar a privacidade dos encarnados. Essas visitas se tornam agradáveis a nós quando encontramos no local fluidos emitidos por bons pensamentos, quando é realizado o evangelho no lar e onde residem pessoas que fazem a caridade e boas leituras. Se essas energias nos são agradáveis, são repelentes para desencarnados com más intenções. Maria e eu gostamos do lar do Sr. Nico. Encontramos avô e neto almoçando. Sua festa de aniversário será linda, exclamou o Sr. Nico. Você está contente? Falta algo? Que quer, meu netinho? Vovô, está tudo bom. Será minha primeira festa de aniversário. Estou contente. Somente sinto saudades de minha irmãzinha. Queria que ela viesse à festa. Ela também nunca foi a uma. Você sente falta de Elisabetta? Como não percebi isso? Vocês eram muito unidos, não eram? Sim, vovô, estávamos sempre juntos, mamãe, Lisa e eu. Acho que Lisa deve estar muito sozinha. Richard não ficava em casa, parecia que não gostava de nós três. Ela é muito pequena, eu cuidava dela. Quem está cuidando dela agora? Nem mamãe nem eu estamos perto dela. Nicolás fez biquinho para chorar, o avô pegou-o no colo e o beijou. Nicolás, nos explicou Lilian, é muito inteligente e, por tudo que sofreu, às vezes raciocina como se fosse adulto. Não fique triste, consolou o Sr. Nico. Vou tentar localizar sua irmãzinha e ver se consigo que você fale com ela pelo telefone. Quem sabe seu padrasto não a deixa vir à sua festa. O garoto sorriu e o Sr. Nico voltou a falar da festa e acabaram de almoçar. O proprietário da casa telefonou para o seu advogado. Maciel, quero que telefone para Richard, o padrasto do meu neto, e peça a ele para deixar Nicolás falar com a irmãzinha pelo telefone e diga que os convido para vir aqui no aniversário dele, que será dentro de 15 dias. Conversaram mais uns minutos e desligou. Não vai adiantar, vovô, disse Nicolás. Richard não gosta de mim e não virá. Escutei-o dizer à minha mãe que nunca mais queria me ver. Vamos tentar. Richard não é nada seu, mas é pai de Elisabetta e deve amá-la e com certeza está cuidando dela. Agora vamos escovar os dentes, você vai comigo à fazenda. Voltaremos logo. O garoto se animou e correu para o banheiro de seu quarto. Nós três, Lilian, Marie e eu fomos juntos. Observamos o garoto. Que alívio, exclamou Marie. Nicolás não tem a aura escurecida. Não tem o erro de um crime para resgatar. Que? Perguntou Lilian. Marie tentou explicar. É difícil dizer que alguém na Terra não tenha cometido erros graves, ou em alguma encarnação, um assassinato. Já cometemos muitos erros. Mas, se eles forem quitados pela dor ou reparados, com o bem, as marcas dessas ações ruins somem. Nossos atos nos marcam, sejam eles bons ou maus. Construímos nossa aura, nossa vibração. Assassinos têm na aura cores escuras, principalmente nas mãos e cabeça. Mesmo que esses crimes tenham sido cometidos em encarnações anteriores, enquanto não forem reparados com ações edificantes ou por sofrimento ou recebendo reações parecidas, levam a reencarnações futuras essa marca. Nicolás não possui, podemos ficar esperançosos. Ele não será assassinado? Perguntou Lilian esperançosa. Não esqueçam, respondi, que estamos num planeta de provas e expiações. Uma pessoa pode ser assassinada como expiação, como também pode ser uma prova para ela provar a si mesma que perdoa uma maldade. Antônio Carlos, comentou Lilian preocupada, temo que Nicolás seja a próxima vítima. Não, se pudermos evitar, exclamou Marie. Eu tenho me esforçado para ajudá-los, esclareceu Lilian. Tenho feito Nicolás sonhar. Quero adverti-lo. Tenho tentado. Lilian, pedi, por favor, não faça mais isso. Observe Nicolás, é uma criança que já sofreu muito. Somente agora está conhecendo carinho e amor. Eva, a mãe, deve tê-lo amado, porém dava-lhe pouca atenção. Richard, o padrasto, não lhe queria bem e impedia Eva de lhe dar carinho. Apegou-se à irmãzinha e sente saudades dela. Acharemos outro modo de ajudá-lo. Não devemos de forma nenhuma perturbar o garoto. Ele não deve ter mais pesadelos. Que bom vocês terem vindo ajudar,
exclamou Lilian. Farei o que me aconselharem. Sou moradora da colônia espiritual no espaço desta cidade pitoresca. Tive permissão para vir auxiliá-los e aguardei ansiosa o reforço. O dirigente da colônia me afirmou que receberia ajuda. Vamos conseguir, não é? Vamos tentar, afirmei. Nós, os desencarnados encanados, podemos sempre tentar impedir atos maldosos. Com certeza, conseguiremos, Maria exclamou me interrompendo e dando esperanças a Lilian. Que faço? Como devo agir? Perguntou Lilian. Você deve ficar aqui, perto de Nicolás, respondi. Vamos agora nos empenhar para que seja encontrado o corpo de Marcelo. Voltaremos aqui mais vezes e planejaremos como agir. Lilian, como está seu filho Niquinho? E Eva? Você sabe como estão e onde? Maria quis saber. Sei sim, respondeu Lilian. Niquinho, meu filho, está abrigado na colônia onde moro. Está aprendendo a viver no plano espiritual e não sabe de nada que acontece aqui. Eva ficou muito confusa com sua mudança de plano, tive permissão para ajudá-la. Está socorrida numa enfermaria se recuperando. Niquinho não sabe que ela desencarnou. Estou esperando que ela melhore para contar a ele para que possam se rever. Os dois, avô e neto, saíam para ir à fazenda e Lilian os acompanharia. Despedimos-nos dela e também saímos da casa. Marie, disse Traço, vou atrás daquele desencarnado que saiu da gruta para não ver o assassinato de Marcelo. Como vai achá-lo? Perguntou Marie. Observei-o bem e agora basta pensar nele para sentir onde está, respondi. E se ele estiver na cidade umbralina? Nesse caso, esperarei que ele saia. Não vou entrar lá novamente. Quero conversar com ele e na cidade não é local adequado. Você vem comigo? Depende de onde ele estiver, respondeu minha amiga. Se ele estiver num lugar perigoso, não irei, posso atrapalhá-lo. Concentrei-me pensando nele e localizei-o. Ele estava no umbral, numa gruta, sozinho, quieto e pensativo. Marie resolveu ir comigo. Andamos pela zona umbralina, tentando não sermos vistos. Quando um trabalhador do bem vai ao umbral com um objetivo, é melhor não ser visto, porque muitos pedem socorro que não é possível no momento atender. Encontram-se também os que querem um confronto. Depois de andar por 1 hora e termos parado por 3 vezes, encontramos a gruta. É aqui, informei. Entramos numa furna estreita e pequena. O desencarnado que procurávamos estava sentado numa pedra e pensava, estou de folga e não tenho vontade de ir a lugar nenhum. Sinto-me sozinho, triste e sofro. Será que isso não acaba mais? Olá, cumprimentou Marie. Tornamo-nos visíveis a ele e sentamos a seu lado. Ao nos ver, quis levantar e sair. Segurei em seu braço e pedi. Por favor, me escute, tenho de conversar com você. Como ele não disse nada, ficamos quietos por instantes, aí ele nos olhou e voltei a falar. Nós estávamos na gruta onde mataram aquele garoto. Vimos você sair. Queremos saber o porquê. Curiosos? Perguntou ele tentando rir. Não, respondi. Se você não quis ver nem participar daquele ato cruel é porque não concorda com as atitudes deles. Quem são vocês? São diferentes. Com certeza não são moradores umbralinos. Que querem de mim? Perguntou ele com receio. Já pensou em conhecer outra maneira de viver? Perguntei. Eu? Não. Como pensar? Que mereço. Sempre temos oportunidades quando queremos mudar, falou Marie. Não quero piedade, exclamou ele, nem que me convertam. Não gosto de seres piegas. Por favor, retirem-se ou me deixem sair. Plínio, falei. E assim que se chama, não é? Você nunca quis saber de seu filho. Fia morreu, desencanou, você também. Se você continua vivendo aqui, ele, seu filhinho, deve estar em algum lugar. Será que ele tem tanto rancor como você o perdoou e quer que você perdoe também? Como sabe meu nome? Que sabe de meu filho? E adivinha? Conhece-me? Perguntou ele, aflito, nos olhando atentamente. Muitos encarnados e desencarnados deixam transparecer no seu semblante a agonia que sentem. É como um pedido de ajuda. Basta alguém mais sensível observar seus companheiros, amigos,
colegas de trabalho para saber se eles estão bem ou não. Desencarnados também deixam transparecer seus sofrimentos. Com experiência de anos trabalhando em auxílio do próximo, aprende-se mais. Quando encontramos alguém como esse desencarnado que sofre, aquela forma de viver não o satisfaz mais, se abre, deixa transparecer o que sente e pensa. Mas quando encarnando ou desencarnado se fecha, é difícil perceber o que sente e para saber é necessário muito estudo e treino. Respondi esclarecendo-o. Às vezes, basta olhar para uma pessoa aflita para saber o seu problema. Não é por curiosidade. Estamos conhecendo agora. Você está sofrendo e cansado de viver odiando. A vingança não lhe trouxe alívio. Vejo seus sentimentos e por eles sei que mataram seu filho. Quietamos. Plínio começou a chorar e Marie carinhosamente o abraçou. Abraça um assassino, exclamou ele. Você não tem medo? Não sente repugnância? Não, respondeu Marie lhe dando tapinhas nas costas. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Você precisa de carinho e de compreensão. Se está sofrendo, não quer viver mais assim, porque não reverte a situação. Largue tudo e venha conosco. Aprenderá a viver de outra forma. Você não sabe o que eu fiz, disse Plínio encabulado. E nem você sabe o que estive fazendo, exclamou Marie. Com certeza não foi a mesma coisa. Olhe para você e para mim, somos diferentes. É que eu nem sempre fui assim, rebateu Marie. Se eu falar o que fiz, talvez vocês não me queiram por perto. Percebe-se quando uma pessoa quer falar de si, e Plínio queria. Desabafar com certeza traz muito alívio. Fale, por favor, gostaríamos de ouvi-lo, pedi. Era feliz encarnado, casado, tinha 6 filhas, quando nasceu meu filho, amava minha família e tudo estava perfeito para mim. Um grupo de 3 homens raptou meu filho que estava com 3 anos e o encontramos morto com sinais de tortura. Sofremos muito, fiquei desesperado. Somente continuei a viver para me vingar. Descobri os criminosos e os matei, os 3, um de cada vez e os torturei. Cheguei até a ser preso, mas não fui condenado. Não saciei minha sede de vingança, continuei odiando-os. Desencarnei anos depois e vim para o umbral. Fiz de tudo para ser aceito como servidor do chefe e consegui. Procurei pelos 3 e encontrei 2 deles. O terceiro me disseram que se arrependeu e os bons o levaram. Infernizei os 2, castiguei-os. Um deles me pediu perdão, não perdoei e ele desapareceu da prisão em que o coloquei. Plínio, você perdeu tempo em se vingar, disse. Quem se dedica a prejudicar os outros inferniza a si mesmo. Se você tivesse perdoado quando encarnado, não tivesse se dedicado à vingança, os 3 com certeza seriam presos e você não sentiria a dor do remorso de tê-los assassinado. Ao indagar se Marie sentiria repugnância ao abraçá-lo, é porque você tem de si mesmo, isso é o remorso. Não devemos nos tornar maus ao receber uma maldade. Você tinha esposa e filhas, uma família. Talvez não conseguisse mais ser feliz como antes, mas viveria tendo alegrias, com os netos e junto de afetos. Mudou sua vida para pior quando decidiu se vingar. Causou com certeza mais sofrimentos aos seus entes queridos, distanciou-se deles. Suas filhas ficaram sem o irmão e o pai, sua esposa, sem o filho e marido. Desencarnou e, em vez de querer se encontrar com o filho, veio atrás dos desafetos. Com a ilusão de fazê-los sofrer, sofreu mais. Foi por isso que não fiquei na gruta. Lá eles iam matar um menino. Eu não queria ver. Vocês têm razão, o ódio e a vingança me cansaram. Não fui feliz vingado, concluiu Plínio abaixando a cabeça. Por que não perdoa e pede perdão? Argumentou Marie. Você, de vítima, tornou-se carrasco. Será que ainda posso mudar? Basta querer, afirmei. Plínio, falou Marie, não se perdoa por orgulho. Há pessoas que acham que é covardia não revidar uma ofensa. Porém é um ato de extrema coragem suportar uma maldade e não revidá-la. Você, querendo se vingar, disse Traço, iguala-se aos ofensores, tanto que todos vieram, ao desencarnar, para este local de trevas e sofrimentos. Eles praticaram, contra você e sua família, um ato negativo e você, os odiando, gerou também uma energia negativa. Não odiando mais, você porá fim a essa sua energia maléfica,
que o sentimento de ódio produz. Ali, apontou Plínio para o fundo da furna, está preso um dos assassinos de meu filho. Não quero mais me vingar. Estou cansado. Se vocês entraram na cidade umbralina e libertaram presos, enfrentaram o chefe, devem poder me ajudar. Quero ir para longe daqui. Vou levá-lo, afirmei. Marie, fique lá fora com ele. Me espere no vale que vimos a uns 100 metros daqui. Vou libertar esses desencanados que aqui estão presos e depois irei encontrá-los. Marie pegou na mão de Plínio e os dois saíram. Examinei o lugar. Nessa furna havia 3 buracos com alguns desencanados presos. Soltei todos e pedi que esperassem. Mas, ao serem libertados, a maioria saiu correndo. Ficaram somente 3. Falei com eles. Estou tirando-os daqui e ofereço ajuda. Vocês querem ir para um posto de socorro? Uma casa de caridade onde serão ajudados. Somente um aceitou, os outros 2 agradeceram e saíram. O desafeto de Plínio ficou, porque o impedi de sair. Olhei para ele e perguntei. Você não quer ajuda? Não, respondeu ele. Fui muito ofendido, agora é minha vez de descontar. Vou planejar e me vingar daquele assassino cruel. Deixei-o sair e também me afastei daquela furna levando comigo o desencarnado que queria auxílio. Encontrei com Marie e levamos os 2 socorridos para a escola de regeneração. Depois de deixá-los instalados, Marie e eu ficamos conversando. Antônio Carlos, quis saber minha amiga traço, o que vai acontecer com o ex-prisioneiro de Plínio. Com certeza vagará pelo umbral. Agora não achará seu desafeto porque não tem como ele ir onde levaremos Plínio. Mas não deixará de procurá-lo. Para os que não perdoam, a vingança é seu objetivo. Podem fazer com que o seu desafeto sofra, mas sofrem junto. É por isso que vemos tantos encarnados serem obsediados por desencarnados sedentos de vingança, comentou Marie suspirando. São vítimas e carrascos, e vice-versa. Ora em condição de verdugos, ora de perseguidos. O fato é que, não perdoando, muda-se de uma situação a outra. Perde-se um tempo precioso em fazer o outro sofrer e não cuidar de si, fazendo-se feliz. Jesus nos recomendou com grande sabedoria que perdoássemos sempre e mais, que amássemos os inimigos. Se Plínio um dia conseguir amar esses desafetos, terminará com esse círculo de rancores. O amor é um sentimento positivo que anula o negativo do ódio. Amor produz luz, que clareia as trevas. Somente teremos paz na terra quando todos se amarem, exclamou Marie. Aí, os fluidos do planeta serão outros, de paz e harmonia. É isso mesmo, Marie. Cabe a cada um de nós amar primeiro para depois cobrar que os outros amem. Vamos agora nos separar. Iremos nos encontrar na cidade pitoresca amanhã cedo, que é domingo, e vamos nos esforçar para que descubram o corpo de Marcelo. Despedimos-nos. Marie se dedicaria em tempo integral a essa tarefa. Mas eu tinha outros afazeres e me empenharia em ajudá-la somente algumas horas por dia. A cidade em pânico. No domingo pela manhã, fui me encontrar com Marie, e minha amiga ao me ver me informou. Tudo está do mesmo modo. Sem novidades. Que manhã bonita, exclamei. Dia propício para passeios. Vamos para onde está o corpo de Marcelo, talvez achemos alguém passeando lá por perto. E encontramos. Passeavam pelo local um pai com um filho de 11 anos. Tinham ido pegar mudas de orquídeas para a esposa e mãe. O garoto observava os pássaros e os 2 conversavam contentes. Que agradável ver carinho entre pai e filho, exclamou Marie. Sorri concordando. O pai subiu numa árvore para pegar uma muda. Com cuidado, ele tirou a plantinha do tronco da árvore e jogou para o filho. Desceu da árvore. Vamos agora por ali, determinou o pai. Antônio Carlos, eles vão em direção contrária, falou Marie preocupada. Vi uma linda borboleta azul. Mandei a ela, a borboleta, fluidos de amor. Ela veio voando em minha direção. Gostou de minha energia. Locais onde se concentram energias ruins, plantas e animais, se colocados nessas áreas, adoecem e até morrem. Tanto plantas como animais gostam de estar perto, de conviver com emanações de carinho e fluidos agradáveis. Energias positivas atraem outras positivas, como também as negativas vão atrás das semelhantes.
O garoto viu a borboleta, admirou-a e quis se aproximar dela para vê-la de perto. Que borboleta maravilhosa! Exclamou o filho. Não a pegue, filho. O bichinho merece ser livre e voar pela mata, pediu o pai. Apenas quero vê-la, afirmou o menino. Está bem, mas não se afaste muito, autorizou o pai. Fui me afastando na direção do barranco. A borboleta foi me acompanhando, voando graciosa e o garoto andando em direção a ela. Espera aí, borboleta, pediu o garoto. Para aquele menino, esperto e saudável, andar por ali não era difícil. Ele foi pulando galhos, afastando outros e chegou ao barranco. Continuei atraindo a borboleta e aproximei-me do cadáver de Marcelo. O menino, segurando um galho, olhou para baixo e viu o corpo lá embaixo e gritou. Ei! Você está bem? Que faz aí? Ei! Meu Deus! Você está morto. Precisa de ajuda. Corre e chame por seu pai. Chame seu pai, rogou Maria ao garoto. E foi o que ele fez. Saiu correndo e gritando pelo pai. Fiz um carinho na borboleta, agradeci-lhe o auxílio e ela voou desaparecendo entre as árvores. O pai, escutando os gritos do filho, foi ao seu encontro desesperado. Ao vê-lo abraçou e perguntou. Que aconteceu, meu filho? Tem alguém caído lá embaixo, falou o menino depressa apontando o barranco. Você tem certeza? Tenho. Venha ver. Os dois se aproximaram do barranco. Que lugar difícil, queixou-se o pai, segurou no galho e olhou para baixo e gritou, meu Deus! É verdade. Parece uma criança. Ei, você! Precisa de ajuda? Acho que está morto, papai, ele não se mexe, opinou o garoto. Vamos buscar ajuda, e rápido, determinou o pai. Passando correndo entre os galhos e se arranhando, os dois chegaram ao local onde tinham deixado as bicicletas. Pedalando rápido, desceram pela trilha e foram ao motel mais próximo e telefonaram para a polícia. Aflitos, contaram o que viram aos empregados que ali estavam. Foram se aproximando mais pessoas e, quando o carro de polícia chegou, o grupo era de 10. Veio o delegado com um soldado, que escutaram o pai explicar o que acontecera. Os policiais resolveram ir lá e os que ali estavam os acompanharam. Pai e filho foram à frente. Que lugar difícil! Exclamou o delegado. Que vocês vieram fazer aqui? Estávamos ali, apontou o menino traço, quando vi uma linda borboleta. Quis vê-la de perto e fui atrás dela. E vi a pessoa caída. O delegado e o soldado foram os primeiros a se debruçar no barranco. É verdade. É uma criança. Parece estar morta, exclamou o delegado. Os outros curiosos quiseram ver. Um moço, empregado do motel, se ofereceu. Delegado, pratico alpinismo. Se o senhor quiser, desço até lá e vejo se ele está de fato morto ou ferido. Desça, concordou o delegado traço. Verifique somente se está vivo ou não. Se estiver vivo, desçamos e o socorremos. Se não, não mexa em nada. O moço desceu. De fato não encontrou dificuldades. Olhou para o menino, passou a mão no seu nariz. Depois colocou a mão no pescoço de Marcelo, para certificar-se de que não tinha mais batimentos e gritou. Está morto, delegado. Tem um ferimento no peito. Suba. Você, soldado, fique aqui e não deixe ninguém mais descer. Vou pedir reforço e ajuda da polícia técnica. O delegado voltou à cidade, sozinho e depressa. Os outros curiosos ficaram lá apreensivos e falando baixo. Maria e eu ficamos por ali. Logo o delegado voltou com outros profissionais, tiraram fotos, fizeram seu trabalho, calados. Mesmo acostumado a verem cenas tristes, comoveram-se em ver aquele garotinho assassinado. A notícia espalhou-se pela cidade. Muitos queriam ir ao local e a polícia impediu as pessoas de subirem pelas trilhas. Tiraram o corpo de Marcelo dali e o levaram para a delegacia. Ele foi reconhecido. Um grupo se ofereceu para avisar a avó. Encontraram-na dormindo. Com delicadeza, um senhor contou à senhora, avó de Marcelo, que nem percebera que o neto não estava em casa, que estava desaparecido, que seu netinho havia falecido. A mãe de Marcelo chegou para visitá-los e, ao ver muitas pessoas na casa de sua mãe, assustou-se. Quando soube da tragédia, gritou desesperada. Foram todos para o centro da cidade.
O Sr. Nico, ao saber, foi apreensivo à delegacia. O delegado mostrou a criança morta e comentou: "Creio, Sr. Nico, que estamos tendo aqui assassinatos em série e por algum motivo. O médico legista o examinará e com certeza o laudo será morte pelo ferimento no peito e por um objeto pontiagudo, faca, e a vítima perdeu muito sangue. O laudo apontará ainda se o garoto foi assassinado em outro local e o corpo jogado naquele barranco." O Sr. Nico saiu do prédio, entrou no seu jipe e ia ligar o veículo quando César, o dono do bar, que estava de moto, parou ao seu lado e perguntou: "Sr. Nico, já está sabendo do crime?" "Estou", respondeu ele. "Não acha que encontraram um corpo rápido demais?" perguntou César. "Como?" "Bem, é que tudo indica que a criança foi morta há menos de 48 horas Senhor Nico. Senhor Nico", gritou a mãe de Marcelo. Ela tivera a confirmação que, de fato, seu filho estava morto. Estava na frente da delegacia com outras pessoas que, solícitas, amparavam mãe e avó naquele momento difícil. A jovem mãe aproximou-se da porta do jipe e gritou: "O senhor é quem manda nesta cidade. Como deixa isso acontecer? Deve ordenar que a polícia encontre o assassino. Manda ou não? Costuma dizer que cuida deste lugar. Cuida nada. Só se for dos ricos e dos seus amigos. Para pobres como eu, o senhor nem liga." "Chega", gritou César. "Cale-se. Que tem o senhor Nico com esse crime?" "Não calo", a mulher gritou mais alto. "Ele tem tudo a ver. Não é ele quem manda nesta cidade? Por que não tomou providências para prender o assassino de Rodolfo, a primeira criança assassinada? O criminoso ficou solto e aí mataram meu filho. Acha que, por eu ser pobre, prostituta, não sofro com a morte do meu filhinho? Pobre não sofre. Queria ver se fosse seu neto morto." "Calma. Calma." As mulheres que acompanhavam puxaram-na para o lado oposto do jipe. O Sr. Nico não respondeu. Surpreso, não conseguiu dizer nada. Quando todos se afastaram, ele foi para sua casa. Encontrou seus empregados comentando e Odete lhe perguntou o que de fato acontecera. Ele contou o que sabia. Ao ir para a sala, escutou outra empregada falar a Ada: "Como não nos preocupar? Nicolás tem 7 letras, é menino e fará 7 anos." O Sr. Nico gelou. Trêmulo, sentou-se. Lilian aproveitou o momento, olhou-o fixamente e lhe rogou: "Nico, querido, tome providências. Corremos perigo." Ele lembrou-se dos sonhos do neto e disse baixinho: "Vou tomar providências." Telefonou para o delegado. "Conheço-o há muito tempo, somos amigos, sei de sua competência, mas quero lhe pedir um favor. Empenhe-se ao máximo para prender esse ou esses assassinos. Coloco-me à disposição para o que precisar, dinheiro, veículos e pessoas. Mas quero sua prisão." Desligou o telefone, que tocou em seguida. Era o advogado Maciel. "Nico, conversei com Richard, o padrasto de Nicolás, e ele me disse que a filha Elisabetta não poderá vir para o aniversário do irmão, que no momento não pode recebê-los e prefere que os dois não se falem." O Sr. Nico agradeceu e deu a notícia ao neto. "Pelo menos o senhor tentou, vovô." "Não fique aborrecido", disse o garoto tristonho. "Tive de me ausentar da cidade pitoresca. 3 dias depois, quando voltei, Mari me contou o que acontecera na minha ausência. Acho que todos os moradores da cidade e muitas pessoas das cidades vizinhas vieram para o enterro. A mãe e a avó de Marcelo choraram desesperadas, realmente sofreram muito. A avó prometeu não beber mais. O comércio ficou fechado no domingo e na segunda-feira. Algumas pessoas jogaram pedras na delegacia exigindo que prendessem o criminoso. Os pacatos habitantes desta cidade estão revoltados e pela região só se comenta esse crime. Estão em pânico, não saem mais à noite, ninguém pesca mais no lago e as crianças não saem mais sozinhas. Todos estão com medo. Os pais de meninos cujo nome tem 7 letras estão desesperados. Vamos entrar agora, Antônio Carlos. Lilian nos espera lá dentro da casa. O Sr. Nico está conversando com o neto." Entramos e os encontramos no escritório. Ouvimos o garoto dizer: "Vovô, acho que não quero fazer 7 anos. Lá na escola,
Todos dizem que é perigoso ser menino, ter 7 anos e nome com 7 letras. Leandro me disse que sua mãe vai passar uns meses com uma tia, longe daqui, e o levará com ela. A mãe dele acha que corre perigo. Estou com medo e não quero fazer aniversário. O que o pânico faz? Pensou o senhor Nico e respondeu tranquilo ao neto. Que bobagem. O delegado me garantiu que logo prenderá o assassino. Não tenha medo. Nicolás saiu do escritório e Odete perguntou. Senhor Nico, é verdade que logo prenderão o assassino? Não sei, respondeu o dono da casa. Falei isso ao menino para tranquilizá-lo. O fato é que a polícia não tem pista nenhuma. Nada de concreto. Ninguém viu nada. Ele ou eles não deixaram rastros. Todos estão em pânico. Na noite passada, uma senhora que tem um filho com 7 anos atirou no seu vizinho, que pulou a mureta e entrou no quintal dela para pegar umas frutas. Ainda bem que o tiro atingiu a perna dele deixando-o ferido. Receio que aconteçam outros fatos como esse, desagradáveis e perigosos pelo fato de as pessoas estarem apavoradas. O dia do aniversário de Nicolás chegou. Lilian nos convidou e Maria e eu fomos. A festa estava muito bonita, a meninada alegre corria pelo jardim. Um palhaço e um mágico brincavam com as crianças. Nicolás estava contente, ria, pulava e gostou muito de abrir os presentes. Fernando veio com a família e pediu a tio. Titio, parto depois de amanhã. Esperei pela festa de Nicolás. Isabel e eu queremos fazer um bom passeio. Quero lhe pedir um favor. Meus filhos ficarão com os meus sogros. O senhor sabe que com os pais de Isabel não preciso me preocupar. Disse ao meu sogro que se meus pais forem lá incomodar, para lhe telefonar. Se isso acontecer, o senhor resolve para mim? Pode deixar, Fernando. Viajem tranquilos. Você merece essas férias. Vá sossegado. Se minha irmã e o cunhado se atreverem a incomodar seus sogros, tire-os de lá nem que seja à força. Obrigado, titio. Evitaram comentar sobre os assassinatos na festa. Muitas pessoas olhavam com apreensão para a vela de número 7 no bolo. Os pais, principalmente mães com filhos com nome de 7 letras, não desgrudavam deles. Escutamos uma mãe comentar que colocou o filho até para dormir com ela. Todos estão temerosos, comentou Marie. O pânico domina a cidade. A festa durou toda a tarde de domingo e Nicolás ficou muito feliz. À noite, a irmã do senhor Nico, Neva, ligou para ele. Então, irmão ingrato, fez uma festa em sua casa e não nos convidou. Esqueceu de sua irmã, a única que tem. Ficamos ofendidos. Você se prepare, sabe bem o que faço quando fico ofendida. Vai me pagar. Desligou o telefone não o deixando falar nada. Naquela noite, o senhor Nico estava inquieto, tinha uma sensação estranha, como se algo perigoso fosse acontecer. Não sabia o que era e ficou pensando se não estava aflito por esses assassinos estarem soltos e, talvez, se preparando para cometerem outro crime. Será, pensou, que eles se atreveriam a assassinar meu neto? Seria coincidência as duas crianças mortas serem do sexo masculino e com nome de 7 letras e 7 anos de idade? Matariam alguém que não fosse pobre? A mãe de Marcelo teria razão? Com pobre não se faz justiça. Ofereci uma boa recompensa em dinheiro para quem desse informação sobre esses crimes. Nada. Ninguém sabe, ninguém viu nada. Pegou no cofre um revólver, carregou e deixou na gaveta da mesa de cabeceira e trancou-a. Se precisar usá-lo, aqui é o mais fácil pegá-lo, exclamou baixinho. Procurou por Odete, encontrou-a na cozinha. Foi uma festa perfeita, comentou Odete. Nicolás estava tão cansado que já foi dormir. Vou guardar esses doces e também vou descansar. Odete, pediu o senhor Nico. Quero que você feche bem a casa e fique atenta a qualquer movimento estranho. O senhor está preocupado? Com esses assassinos soltos, quem não está? É melhor nos acautelar. Foram dormir. Maria e eu nos despedimos de Lilian, que também estava preocupada. Lilian, falei, vamos permanecer esperançosos. Lemos tempo, o grupo vai demorar para se reunir novamente. Vamos estudar um plano de ação. Voltaremos a nos encontrar na terça-feira. Saímos da casa. Maria e eu tínhamos uma visita marcada. As histórias dos dois meninos.
Marie e eu fomos à colônia no espaço espiritual em que se situam as cidades pitorescas, encontros e uma outra pequena. A colônia é muito bonita e arborizada. E sempre é agradável conhecer uma cidade do plano espiritual. Atravessamos-la para ir ao educandário. Pena que não dispomos de tempo para conhecer esse singelo local, lamentou Marie. No educandário, fomos recebidos por Silas, um senhor simpático que nos convidou a entrar. Agradecemos por nos receber, falei. Viemos aqui para ter notícias de Rodolfo e Marcelo, os garotos assassinados recentemente na cidade pitoresca. Gostaríamos de vê-los e, se possível, saber o porquê de terem tido um desencarne violento. Silas nos acompanhou, passamos por pátios e corredores. Os educandários, locais onde abrigam crianças desencarnadas, são muito bonitos, todos decorados como a garotada gosta. Neles reina a alegria, tudo é feito para o bem-estar desses pequeninos, que têm ali seu lar temporário. Ao chegar a uma ala onde estão os quartos, Silas abriu uma porta e nos informou. Aqui está Marcelo. Ainda não acordou porque sua mãe e avó têm chorado muito, estão revoltadas e as vibrações das duas com sentimento de culpa podem incomodá-lo. Por isso está adormecido. Observamos o garoto. Marcelo estava corado, dormia tranquilo e não tinha nenhum ferimento. Somente seu corpo físico foi ferido. O desencarnado somente traz ferimento no perispírito quando fixou a lesão e a sente como reflexo. Marcelo não viu nem sentiu ser ferido, estava sedado. É muito difícil crianças terem reflexo de um ferimento. Os reflexos do físico neles são suaves e fáceis de serem superados. Ele, quando acordar, saberá que desencarnou, como foi. Quis Marie saber. Como ele permanecerá aqui e não voltará à sua casa, damos explicações de acordo com seu entendimento. Normalmente, crianças aceitam com naturalidade, pois o desencarne é natural. Não temos muitos problemas na aceitação deles dessa mudança de planos. Quanto ao modo como desencarnou, diremos a ele somente o que quiser saber. Não complicamos. Crianças são simples e respostas claras as satisfazem. Dirão a Marcelo que ele foi assassinado? Perguntou Marie. Sim, respondeu Silas que um grupo de fanáticos o assassinou. Os habitantes da cidade pitoresca estão aterrorizados, comentou Marie, que quis saber mais. Falar muito sobre os crimes prejudica os meninos aqui. Comentários, explicou Silas, sobre o desencarne de uma pessoa normalmente afeta, porque escuta, sente o que muitos pensam e falam. Adultos desencarnados não socorridos perturbam-se demais. Se os encarnados comentam com piedade, eles ficam com dó de si mesmos. Se falam de seus defeitos e atos ilícitos, eles ficam com raiva. Mesmo estando socorridos, também são afetados, porém com menor intensidade. Recomenda-se muito, e com toda a razão, para que em velórios as pessoas orem e evitem conversas inoportunas. Nos educandários, existe uma proteção maior para evitar que nossos pequeninos abrigados sintam ou escutem falatórios. Mas não temos como evitar que recebam as vibrações de dor de afetos, principalmente familiares, porque estão ligados pelo carinho. O amor é laço forte. São raras as exceções em que as crianças não necessitam ser adormecidas para não sentirem as dores dos encarnados. E quando o desencarne se deu por um motivo que comoveu muitas pessoas e os comentários são muitos, necessitamos proteger mais ainda nossos abrigados, como esses meninos assassinados. Ao mesmo tempo, são muitas as orações que recebem e essas energias piedosas anulam as outras e, como veem, eles estão bem. Como orações têm forças, exclamou Marie. Sim, continuou Silas explicando, dá conforto, consola, orienta e quando endereçada aos desencarnados, eles sentem-se amados e amparados. Agora vamos ver Rodolfo. Encontramos Rodolfo brincando no pátio com outras crianças. Rodolfinho está se adaptando e bem, informou Silas. As crianças, ao verem nosso Cicerone, correram ao nosso encontro e nos cumprimentaram alegres. Silas as abraçou e pediu para que elas voltassem a brincar e nos convidou a segui-lo. Vamos para minha sala. Lá conversaremos sem sermos interrompidos. Marie gostou muito do educandário, foi olhando tudo, cumprimentando as crianças que encontrávamos. Chegamos e Silas nos convidou. Por favor,
Acomodem-se. Gostaria de saber as histórias dos meninos, pedi. Vamos entender melhor o que lhes aconteceu conhecendo o passado deles. Silas pegou um caderno de anotações, abriu e disse. Anotei o que pode lhes interessar. Rodolfo. A penúltima encarnação dele foi no século XIX. Era um jovem filho de fazendeiro, ambicioso e romântico, que se apaixonou por uma jovem que estava prometida a outro moço. Ele não se conformou em perdê-la. Esse outro moço era boa pessoa, estava também enamorado por sua prometida e ia vê-la todos os sábados, pois morava numa fazenda. Rodolfo planejou assassiná-lo. Para isso, agiria sozinho, estudou o caminho que o rival fazia e, num sábado, ficou de tocaia a esperá-lo. Numa curva da estrada, Rodolfo jogou uma pedra na cabeça do moço, que caiu do cavalo. Aproximou-se com um punhal na mão. Embora ferido, o rival de Rodolfo não perdeu os sentidos, pensou que ia ser roubado e rogou, por favor, por Deus, não me mate e leve o cavalo, o que tenho, mas me poupe. Sou jovem, estou noivo, quero casar e ter filhos. Rodolfo escutou os rogos do moço e ficou com mais raiva quando ele falou da noiva e dos sonhos de casar. Friamente, golpeou-o no peito. Para parecer roubo, tirou dele tudo de valo, assustou o cavalo e voltou para casa. Os pais do moço preocuparam-se com a demora do filho e, quando viram o cavalo retornar sozinho, saíram à sua procura e o encontraram agonizando na estrada. Ele desencarnou em seguida. Ninguém descobriu o autor desse crime. Rodolfo, meses depois, pediu a mão da amada em casamento e passaram a namorar. Casaram-se. Ele, porém, não foi feliz como imaginava. A esposa estava sempre triste e ele achava que ela amava o antigo noivo. Às vezes, ele achava que ouvia vozes, os rogos daquele que assassinou. Sentia remorso. O jovem morto por ele era realmente uma boa pessoa, aceitou o desencarne, perdoou seu assassino e foi socorrido. Mas Rodolfo não se perdoou, tornou-se agressivo, estava sempre com medo, tinha pesadelos. Desencarnou idoso e infeliz. Socorrido depois de alguns anos, pediu para reencarnar e receber a reação desse ato que tanto o fazia sofrer. Achava-se incapaz de reparar seu erro pelo trabalho edificante. E reencarnou no lar que reunia pessoas endividadas, todas necessitadas de se equilibrar. Antes, ele se sentia como devedor, e essa dívida o incomodava muito. Agora, embora não sabendo, não tendo recordado nada do seu passado, ele se sente aliviado, tranquilo, está pronto a recomeçar sem esse peso do remorso. Silas fez uma pausa e continuou a falar. Marcelo. Em sua encarnação anterior, quis estudar e o fez com muito sacrifício. Seus pais trabalharam muito, a mãe fazia doces e ia vendê-los na rua. Formou-se e estava para arrumar um bom emprego. Tinha muitos planos, de ajudar seus pais, não queria que trabalhassem mais, compraria uma boa casa para eles, de auxiliar os irmãos, de trabalhar muito e ser um ótimo profissional. Mas uma noite encontrou-se com os amigos e ficaram conversando e bebendo num bar. Depois de algumas horas, a maioria já tinha saído, ficaram 3 e beberam muito. Resolveram ir embora quando o proprietário do bar falou que ia fechar o estabelecimento. Um deles seguiu em direção contrária. Marcelo e Rômulo seguiriam juntos por uns 2 quarteirões e depois se separariam. Rômulo insistiu para que Marcelo fosse com ele por mais algumas quadras. Ele foi. Bêbados, começaram a discutir e acabaram por trocar socos. Rômulo tirou do bolso um canivete e atacou Marcelo, que se defendeu. Os dois rolaram pela calçada e Rômulo caiu em cima da lâmina afiadíssima ferindo seu próprio peito. Marcelo, com o susto, ficou sóbrio. Olhou para o amigo que agonizava, apavorou-se e pensou, não tive culpa. Será que alguém vai acreditar em mim? Perderia tudo, o emprego, talvez não pudesse exercer sua profissão, não poderia mais ajudar seus familiares. Tudo perdido por causa de uma discussão banal. Olhou por toda a rua, que estava deserta. Achou mesmo que ninguém o via e resolveu fugir. Chegou em casa e foi dormir. No outro dia, sua mãe lhe contou que encontraram Rômulo morto e que com certeza fora um assalto, porque levaram tudo o que ele tinha de valor, até seus sapatos. Roubaram o cadáver. Marcelo foi chamado a depor, falou que se separara do amigo a 2 quadras do bar e foi para casa. A polícia acreditou,
pois eram amigos e beberam conversando amigavelmente. O crime ficou por conta de roubo e ninguém foi preso. Mas, 2 meses depois, um mendigo procurou por Marcelo dizendo que viu o crime e chantageou-o. Apavorado, Marcelo lhe deu dinheiro. Esse mendigo morava no subúrbio e, às vezes, dormia na rua. Ele realmente viu o acontecido. Marcelo, em vez de ter socorrido o amigo, fugiu e estava sendo chantageado. Novamente pensou e concluiu que ninguém deveria saber o que ocorreu naquela noite infeliz. Se descobrissem, perderia o emprego e, em vez de ser orgulho da família, seria a vergonha. Não ter socorrido Rômulo agravava a sua falta. No outro mês, outra chantagem. Assim, entendeu que seria sempre extorquido. Planejou matar o mendigo. Seguiu e viu o local em que morava. Ele residia sozinho numa casinha com um quintal grande, onde havia uma horta e descobriu que o mendigo estava sempre com uma faca. À noite, Marcelo foi para a casa do mendigo, entrou no quintal e fez barulho. Ele saiu com uma vela na mão para ver quem era. De onde estava, Marcelo viu e quando passou por ele golpeou-o com um pau. Ele caiu. Marcelo pegou a faca de sua mão e enfiou-a no peito do mendigo e fugiu. Ferido, perdendo muito sangue, o mendigo arrastou-se em busca de socorro e desencarnou 2 horas depois sem receber ajuda. Rômulo e o mendigo não o perdoaram e começaram a perseguir Marcelo, que passou a ter acessos, pesadelos horríveis e saúde frágil. Obsediado, não parava nos empregos e não realizou nenhum dos seus sonhos. Permaneceu morando com os pais e, quando eles desencarnaram, continuaram ajudando o filho, conseguindo fazer com que os 2 obsessores o perdoassem e fossem socorridos. Mas, mesmo sem os 2 desafetos, Marcelo continuou infeliz. Silas fechou seu caderno de anotações. Maria e eu estávamos atentos ao seu relato. O orientador do educandário completou sua elucidação. Os 2 cometeram os crimes quando jovens e viveram no plano físico por muitos anos. Tiveram muitas oportunidades de reparar em seus erros, mas não o fizeram. Rodolfo, encanado, foi defensor dos bons costumes, gabava-se de ser honesto e condenava os que erravam. Ele morava numa fazenda perto de uma cidade onde havia uma prisão, porém nunca ajudou esses presos, nem com visitas, nem oferecendo emprego aos que tinham cumprido pena ou lhes doando algo. Uma de suas filhas queria fazer um trabalho assistencial na prisão, mas ele não deixou e até ameaçou lhe bater. Poderia pelo menos ter dado assistência às famílias dos condenados, e não o fez. Não foi caridoso, embora rico, distribuiu poucas esmolas. Marcelo também teve oportunidades de reparar seus erros com a caridade. Poderia ter doado de si tempo e conhecimento resolvendo problemas alheios para ter ao menos o seu amenizado, mas não o fez. Como advogado, poderia ter atendido pessoas que não possuíam dinheiro para os honorários. Também não o fez. Deixou-se obsediar e, com dó de si mesmo, permitiu que o remorso tornasse improdutivo. São muitas as pessoas que agem assim, exclamou Marie. Comete um erro, se arrepende, pede perdão, mas não anula o erro com ações benéficas. Mas você disse que ele se deixou obsediar. Explique, por favor, o que você quis dizer ao afirmar isso. Silas sorriu e respondeu nos esclarecendo. Quando cometemos atos errados, somos devedores por termos prejudicado alguém. Não devemos fazer nenhuma maldade, mas, se fizermos, devemos pedir perdão e tentar reparar esse erro fazendo o bem, de preferência a quem prejudicamos ou a outras pessoas. O remorso, o arrependimento deve ser sincero e não deve ser destrutivo, nos punir ou nos tornar improdutivo. Se uma pessoa está sendo obsediada é porque não pediu perdão, não se arrependeu ou, se o fez, não usou desse sentimento para se melhorar. Permitir que a vítima se torne carrasco se vingando, obsediando, é continuar a lhe fazer mal. A culpa não deve fazer da pessoa vítima. A dívida ficou pendente e a colheita chega, exclamou Marie. É isso mesmo, afirmou Silas e continuou a nos elucidar. Quem assassina uma pessoa comete um erro grave, porque interrompeu a existência dela no estágio físico. Se foi preso, cumpriu pena na prisão, costuma-se dizer que já pagou pelo crime, e quase sempre é isso mesmo que acontece, quita a dívida. Mas, se na prisão cometeu mais crimes, além de não ter resgatado a dívida anterior, endividou-se mais ainda.
Sofrer desencarnado não quita dívidas? Perguntou Mari. Às vezes sim, respondeu Silas, porém, se um desencarnado está sofrendo é porque não reconheceu seus erros e se afinou com as vibrações inferiores, indo para o umbral, ou sente um remorso destrutivo. Mesmo um ser que foi um criminoso cruel, se ele se arrependeu com sinceridade e quer mudar a forma de viver, mas isso com muita sinceridade, não para se livrar do sofrimento, pode ser socorrido. Mas o socorro não o livra de uma reparação e de ser devedor. Para ser auxiliado, é necessário que o desencarnado queira realmente se modificar para o melhor. Se erros foram cometidos no físico, o melhor é resgatá-los ou repará-los enquanto encarnado. Mas as consequências dos erros podem ser amenizadas, também, com o sofrimento enquanto desencarnado. Se os dois ou um deles tivesse feito o bem encarnado, reparariam o erro. Quis Mari saber. Amenizaria com certeza, e nessa encarnação em que tiveram os nomes de Rodolfo e Marcelo poderiam continuar, pelo amor, a reparar seus erros. Nos ensinamentos de Jesus contidos no Sermão da Montanha, o Mestre disse, com a mesma medida com que medirdes ser-vos é medido. Aqueles que erraram emitem vibrações que causam desequilíbrio, atraindo o negativo do sofrimento. Porém, se o indivíduo se modificar, reparar com boas ações o erro e resgatá-lo pela dor, produz-se o equilíbrio, anulando o negativo. Se o indivíduo aprender, não errar mais, torna-se positivo. As consequências, reações a atos maus ou bons, negativos ou positivos, nem sempre aparecem de imediato, podendo demorar até séculos, mas é infalível. Rodolfo e Marcelo cometeram assassinatos em suas encarnações anteriores e foi nesta, em que aparentemente eram inocentes, que sofreram a reação. Com certeza, livres dessa ação negativa, estarão aptos nas próximas reencarnações a progredir sem o remorso que tantos fizeram sofrer. Mas se eles não perdoarem seus assassinos, como fica a situação deles? Indagou Mari querendo tirar todas suas dúvidas. Silas respondeu pacientemente, como um professor diante de uma aluna querendo aprender. Crianças, principalmente com pouca idade no corpo físico, ao desencarnarem de maneira brutal, não guardam mágoa, não se sentem ofendidas, portanto não têm nada a perdoar. Mas se sentirem a maldade, perdoam com mais facilidade. Será que foi por isso que Rodolfo e Marcelo quiseram ser assassinados na infância? Não tendo eles confiança em si mesmos, preferiram resgatar essa dívida quando no corpo físico infantil? Para terem certeza de que perdoariam? Silas e eu sorrimos. E o orientador respondeu somente: talvez, Mari. Se você tivesse de resgatar um erro como esse, o que faria? Um erro como esse ou um outro que julgasse muito grave, no qual eu como adulta poderia não perdoar ou me revoltar, se tivesse como escolher, preferiria resgatá-lo na infância. Adulto complica mais. Espero que Rodolfo e Marcelo não guardem rancor, aproveitem as lições que receberam e caminhem para o progresso. Não querendo mais abusar do tempo precioso de Silas, porque ele como orientador do educandário tinha muito o que fazer, despedimos-nos abraçando-o. Obrigado, Silas, falei. Escutá-lo foi uma preciosa lição. Obrigada, agradeceu Mari. Sorrindo, Silas recebeu nossos agradecimentos e nos acompanhou até a saída do educandário. Passamos pela colônia e saímos pelo portão pelo qual entramos e voltamos. Voltei aos meus afazeres e Mari foi para perto de Lilian. Ajuda da sensitiva. Como combinamos, reunimos-nos na terça-feira. Mari, ao me ver, informou-me. Nada de novo, Antônio Carlos. Lilian e eu fomos à delegacia e lá não conseguimos fazer alguém ter intuição nem para dar uma olhada na gruta. Os policiais não têm pista nenhuma. Lilian, disse Traço, você não conhece ninguém que poderia ajudar o Sr. Nico? Algum amigo dele, antigo conhecido? Lilian pensou uns instantes e lembrou. Nico tem um amigo, estudaram juntos, ele é detetive. Estou lembrando que, um dia, Nico após ter ido à fábrica de tecidos chegou em casa contente por ter se encontrado com essa pessoa. Recordo que me disse, querida, encontrei hoje perto da fábrica um colega de escola. Ele era muito inteligente e bisbilhoteiro, sempre sabia de tudo o que acontecia conosco e na escola.
Fez faculdade comigo e diplomou-se com ótimo desempenho e foi trabalhar como detetive particular e deve ser bom. Ele é esperto. Vamos fazer o Sr. Nico recordar-se desse amigo, falei. Vou pedir ao Nico que veja o álbum de fotografias